Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Espaço Sulege Suzuki. Dermatologia avançada. Fone 3641-2247. Império Nobre. Requinte, conforto, durabilidade dedicado a você. Fone 2129-7791. Mirante das Águas. Lugar de gente feliz. Fone 3682-6130. IT Iluminação. Exclusividade e sofisticação. Avenida Filinto Miller, fone 3624-6188. Olá, começando mais uma edição do programa Estilo, sejam bem-vindos ao nosso estúdio Casa. No programa de hoje e de amanhã, eu recebo o vereador por Várzea Grande, Dr. Ícaro Reveles. Muitos assuntos a gente vai abordar aqui no programa, como algumas dúvidas também. Será que ele vai ser candidato a prefeito de Várzea Grande? Será que já existe essa negociação dele com os partidos, com o empresariado? Como que foi quando o Ícaro resolveu ser vereador? Será que ele tem alguma veia política? Será que foram os amigos que incentivaram, a família? Será que ele sofreu algum preconceito da própria família, do empresariado local? Como abraçaram um vereador que hoje é o vereador mais jovem da Câmara de Vereadores? Como está hoje a política versus pandemia? Como eles estão trabalhando nesses bastidores? Os vereadores eles estão lidando com esse lance de trabalhos online, já tem o presencial novamente, o público está podendo adentrar a Câmara de Várzea Grande. São diversas dúvidas que nós temos e a gente vai sanar hoje com esse convidado tão especial. Mas antes de iniciar o programa, eu quero dar uma dica para vocês, hein, gente? A Empada Brasil tá arrebentando. Eu adoro receber a minha. Você sabe por quê? Porque eu já gostava muito quando tinha lá no Pantanal Shopping. Mas agora, nesse período de quarentena que os shoppings ainda estão fechados, a Empada Brasil está mandando até a sua casa com todo o carinho de sempre. Chega quentinha e aqueles sabores que a gente já conhece. Carne seca, tem de piqui, tem de camarão. A minha predileta é de camarão e a sua. Então aproveite. Peça a sua agora, é a dica do programa. O programa Estilo de hoje já está no ar, eu vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouquinho já batendo um papo aqui no nosso estúdio Casa com o vereador de Várzea Grande, Ícaro Reveles. Até já. De volta com o programa Estilo, nós continuamos recebendo hoje o vereador por Várzea Grande, advogado também, Ícaro Reveles. O Ícaro já foi entrevistado pelo programa Estilo quando nós estávamos em outra emissora, em diversos eventos que a gente está gravando o programa e a gente está sempre conversando, batendo um papo, falando sobre os projetos para Várzea Grande. Eu acho muito pertinente quando eu vejo ou a imprensa ou quando eu vejo algum eleitor cobrando, né, dos parlamentares, dos políticos, dos vereadores, dos deputados, quais são os feitos, o que eles têm feito, quais são os projetos de lei, o que tem aprovado, o que tem em trâmite, porque vocês estão lá, é para isso mesmo. Então eu convidei o Ícaro aqui hoje, que o nosso interesse é a gente falar como andam os bastidores da política, principalmente se tratando da Câmara de Várzea Grande, que a gente tem mostrado muito pouco aqui no programa. Eu fico às vezes até meio tímido em se falar de Várzea Grande, porque eu gostaria de mostrar mais. Hoje, é claro, a gente não tem tantos eventos, mas eu quero trazer mais personalidades de Várzea Grande, empresários. Eu adoro Várzea Grande, eu comecei a minha história lá. Mas enfim, Ícaro, como que foi que tudo começou? Até porque eu sei que você não tem veia nenhuma política, ou tem? Não, nunca tive histórico de políticos na minha família. E tudo começou mesmo por, primeiramente, ser varzegrandense, né? E desde muito pequeno, eu sempre tive uma liderança dentro da escola, dentro do meu time de handball em Várzea Grande. E o esporte, eu digo sempre para as pessoas que o esporte foi a grande alavanca política minha, que naquele momento, em 2016, nós percebemos que nós estávamos sem representante dentro desse segmento no município de Várzea Grande. Sim. Então, foi primeiramente os meus amigos do meu time de handball. Você foi o primeiro vereador eleito que fosse representado por pela linha de esportes, digamos assim? Eu costumo dizer assim, da minha geração, né? Então, desde que eu me entendo
por gente, desde a minha adolescência, quando a gente começou a acompanhar esse movimento político em Várzea Grande, eu não tinha visto ainda nenhum representante político ter saído desses grupos. Do esporte. Né, do esporte, do qual a nossa realidade, né, daquele momento, da nossa geração mesmo, aqueles atletas de adolescência, né, épocas da escola. Então, eles foram a grande alavanca, né, disso, sempre nos diziam, nós precisamos... Você foi convidado por um partido, a princípio? Não. A princípio eu tive o incentivo dos amigos a entrar na política. Então, sempre me falavam, Ícaro, você tem que entrar. A gente tem que tentar, a gente tem que ter um representante. Então, os meus amigos mais próximos foram que colocaram na minha cabeça essa ideia. Então, nesse segundo momento, eu conversei com a minha família, com a minha mãe, que é a minha grande mestre, né? E Dona Edizes Reveles. Isso, a minha mãe. Falei, mãe, eu estou sendo incentivado pelos meus amigos, né, a entrar para a política. O que a senhora acha? Como foi O que a sua mãe fez nesse primeiro momento, assim? Porque geralmente os pais, eles ficam meio assim, calma, filho, não entra... Ela te apoiou a princípio? Como que foi? Então, no começo, né, como era só uma ideia, ela gostou. Até porque minha mãe sempre trabalhou muito tempo com política, né? Mas nunca foi política em si, né? Ela era muito amiga de Nico Baracate, né? É comadre de Fernando Baracate, meu padrinho. Então sempre militou ali com a turma do MDB em Várzea Grande, né? Até o Nico falecer. Então a gente sempre teve um pouco de veia política no nosso sangue, mas na nossa família nunca teve um político. Então para ela ter você como um parlamentar foi um grande sonho, na verdade, né? Foi não parar ali aqueles projetos que ela já tinha, trabalhando já com a família Baracate, etc, né? Sim. Ela já tentou ser vereadora no município, em Várzea Grande, e foi o ano que ela engravidou de mim, foi em 1988. Tô sentindo. Então, ela acabou tendo que desistir desse sonho dela de ser vereadora para cuidar da sua gravidez, né? Então, eu já digo assim, que eu já fui formado dentro da barriga dela com essa vontade de ser político. Eu acho que eu tô realizando esse sonho dela e da minha família também, que sempre... Tivemos muitos militantes na política, mas nunca um político. Vem cá, você sofreu algum preconceito no início quando você... aliás, você foi incentivado pelos seus amigos, né? Mas na sua profissão como advogado ou algum membro da sua família, teve alguém assim que ficou, não, calma, que discriminava a política, que não queria ter o nome da família atrelado a esse meio, ou todo mundo te apoiou? Foi unânime? Foi um pouco dividido, né? O meu pai, na verdade, ele tinha um pouquinho de receio, até porque ele também sempre trabalhou com políticos. Então, ele sabe da dificuldade que é uma campanha eleitoral, sabe que não é fácil enfrentar as urnas, né? Então, no começo, a gente tive um pouco de resistência pela parte dele, mas ele viu que nós tínhamos boa vontade, né? Tínhamos vontade realmente de ajudar o município e... que estamos fazendo um trabalho legal de pré-campanha, porque até então, quando eu fui candidato a vereador, tinha que ter um ano antes de filiação. Então nós começamos a trabalhar um ano antes, né? Então era só uma possibilidade, podia chegar na época das convenções e eu desistir. Entendi. Mas então eles me incentivaram a fazer essa tentativa, né? Fazer esse trabalho durante um ano que a gente tinha para trabalhar, para poder chegar até as eleições e tomar a decisão de ser candidato ou não. Tá, eu quero saber como, na verdade, foram os primeiros momentos dessa campanha toda, até o momento em que você estava ali, acho que junto com todo mundo, com a família, né? Porque vocês acabam ficando sabendo junto com todo mundo, né? Aquela pressão toda de contagem de votos, e quando você descobriu e soube, né, como junto com todo mundo, que você foi, então, eleito por vereador de Várzea Grande. A gente vai para o intervalo comercial e volto daqui a pouquinho com um advogado, vereador e militante também do esporte, da educação também, que é outro assunto que eu quero conversar aqui. Ícaro Reveles, até lá, gente. De volta com o programa Estilo, continuamos recebendo o vereador de Várzea Grande, Ícaro Reveles, doutor Ícaro Reveles, né? Ícaro, a política que você imaginava antes de ser vereador, após você vencer as eleições, você se surpreendeu ou era tudo aquilo mesmo que você imaginava? Não, eu me surpreendi muito, é completamente diferente do que eu imaginava.
né? Então, o que a gente vê nas notícias, na TV, realmente é uma realidade bem diferente. Porque, na verdade, na imprensa a gente vê muita coisa ruim da política. É noticiado, na maioria das vezes, as coisas ruins, a corrupção, né, os atos ruins de alguns políticos. E depois que eu entrei, eu vi que existe muita coisa boa na política, né, e que infelizmente não é noticiado. Então a gente aprende a respeitar, na verdade, esse meio político, a gente aprende a respeitar outros políticos, porque é uma tarefa muito difícil, é muito árdua. Eu acho que nessa quarentena, principalmente durante a pandemia do coronavírus, a gente percebeu que as boas notícias, elas não dão tanta audiência, né? E não chega até as pessoas com tamanha velocidade como as notícias ruins, né? Então, infelizmente, os jornais, eles noticiam números de mortos, números de infectados, números de contaminados, e dificilmente ou raramente eles divulgam quantas pessoas venceram essa batalha ou quantas pessoas não tiveram sintomas, foram assintomáticos, né? Sim. Infelizmente, não tem, é uma das missões aqui do programa Estilo, nesse meio de turbulência toda, a gente, como entretenimento, levar boas notícias. E eu costumo dizer, Ícaro, que não é porque eu tô aqui na sua frente, não, mas eu acho que eu sou meio diferente nesse meio de política, porque eu acredito que a gente precisa ter um representante no nosso meio para tentar fazer alguma coisa ali dentro. Se a gente pensar que os políticos só roubam, que os políticos só são corruptos, a gente não vai ter ninguém representando. E aí, vai fazer o quê? Não, exatamente. E, como eu te disse, depois que a gente entra, a gente conhece muitas pessoas boas. Conhece muitos políticos que trabalham, muitos políticos que se dedicam 24 horas a fazer o bem para sua região, para o seu povo. Né? Então, realmente é um aprendizado único. Cá, você acha que é possível, hoje em dia, você ser empresário, você ser estudante, enfim, você acha que é possível viver sem, de alguma maneira, você entender a política? Eu acho que não. Eu acho que todo ser humano é um ser político. Sim. Independente dele estar dentro de um processo eleitoral. Né? Um professor dentro de uma sala de aula, ele tem uma missão política, de educar seus alunos e de fazer bons eleitores, né? Da gente conscientizar essas pessoas. Então, com tudo que vem acontecendo no país, a gente percebe a importância de se ter bons representantes, né? Então, cada vez mais a gente precisa conscientizar as pessoas de que bons seres humanos têm que entrar para a política. Boas pessoas têm que entrar para a política. Você se considera honesto? Entra para a política. Porque é muito fácil a gente criticar quem está lá. Né? É só assim, quem sabe, que a gente vai conseguir fazer a diferença ou tentar mudar alguma coisa, né? Você, antes de você entrar na política, você já atuava como advogado. Sim. O papel do advogado é defender causas, defender pessoas. Qual que é o ramo que você advoga? Então, eu sempre advoguei na área de direito civil, direito do consumidor e por ser filho de servidores públicos, né? Meus pais são servidores da Prefeitura de Várzea Grande, efetivos, concursados, graças a Deus. E quando eu me formei, a minha mãe me fez um pedido, que era de ajudar os servidores públicos, que a gente sabe que tem muitas dificuldades. Dificuldades de ter progressão na sua carreira, de ter um enquadramento correto, muitas vezes não recebem salubridade. Então, eu acabei, quando saí da faculdade, adentrando muito nessa área administrativa, jurídica administrativa. Então, eu conheci as dificuldades dos servidores. E isso me abriu muitas portas, principalmente para conhecer o serviço público. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquelas pessoas que te apoiaram durante a campanha, eu não vou nem falar especificamente de você. Eu vou falar da política como um todo, dos parlamentares como um todo. Durante a campanha, muita gente trabalha de maneiras diretas ou indiretas. Após a campanha, quando vocês tomam posse e etc., como que funciona essa cobrança toda dessas pessoas que trabalharam direta ou indiretamente na campanha? Até porque todo mundo quer alguma coisa. Como que funciona isso tudo? Como que vocês conseguem humanamente atender todas essas pessoas para não ficar de maus lençóis com uma ou outra? Como funciona isso? Primeiramente, assim, eu fui muito feliz em 2016, que foi a minha primeira campanha, né, na minha tentativa de ser vereador, porque eu tive o empenho de muitos amigos.
e muitos familiares. Você teve quantos votos? Tive 1.271 votos assim, conquistados, né? Então, os meus amigos se empenharam muito, tive muito voluntariado e a gente sabe realmente que um dos grandes maus dessa década é o desemprego. Com a pandemia veio a aumentar mais ainda, né? A gente sabe da crise econômica que chegou e que pode ser pior ainda. Então, a gente, enquanto político, tenta ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Infelizmente, o vereador não tem essa gama de oportunidades, né, de vagas de emprego para contemplar colegas, né, e pessoas que realmente querem trabalhar, né? Sim. Então, a gente tenta, de alguma forma, conversar com o Poder Executivo, né, para ver se a gente consegue encaixar algum colega, algum amigo, né, que tenha as suas especialidades. Acho que aí entra o que a gente estava conversando agora, inclusive. A partir do momento que você se torna líder, você está ali dentro, você consegue até ficar muito mais fácil para tramitar as coisas, a aproximação junto com o empresariado também, como a sociedade como um todo também, né? Sim, e tudo é uma relação de amizade, né? Porque o Poder Executivo não tem obrigação nenhuma de atender esses pedidos. Sim, claro, e vice-versa, né? Então é tudo uma questão de bons relacionamentos, de você ter realmente profissionais que querem trabalhar e se dedicarem ao que se propuserem a fazer dentro do serviço público. Quando você assumiu a vereador em Várzea Grande, você se lembra quanto foi de renovação dentro da Câmara? Foi em torno de 50%. 50%. São 21 vereadores em Várzea Grande e tivemos 10 novos vereadores. Nossa, você é o mais novo? Hoje eu sou o mais novo em Várzea Grande. E já tivemos algum suplente que já assumiu, que era mais novo que eu, mas eleito mesmo. O mais novo, ele é mais cobrado ou não? Não, é muito interessante, na verdade, ser o vereador mais novo em Várzea Grande, que no começo eu achei até que eu enfrentaria uma certa resistência dos mais velhos e mais experientes. Só que foi uma experiência muito legal, porque, como eu te disse anteriormente, a gente acaba conhecendo realmente os políticos, conhecendo as pessoas, e eles me respeitam muito, me consultam muito, né? Principalmente agora nessa onda de teleconferência, né? Então, quero saber disso daqui a pouco. Eles estão, com a minha ajuda também, cada vez mais conectados. Eu ajudei muitos a abrir página no Facebook, no Instagram. Gente, eu fico imaginando esses parlamentares que, como eu, às vezes, como meus pais também, que tem uma dificuldade tão grande de lidar com a tecnologia e hoje em dia eles precisam, né? São obrigados. É um assunto que eu quero conversar contigo daqui a pouco. Você tem quantos anos, Ícaro? Eu tô com 31 anos. Mais velho do que eu, gente, olha só. Eu tô brincando. Vem cá, nesses 4 anos como vereador, aqui, o que mais... O que você mais se arrepende de ter feito até hoje? Conta pra gente daqui a pouquinho. Com certeza. Eu vou pro intervalo comercial e volto daqui a pouquinho com Ícaro Reveles. Até já. Você sabe que eu acho que é uma curiosidade? Eu, pelo menos, sempre me perguntei como que é para um candidato que trabalhou 4 meses? Quanto tempo vocês trabalham com antecedência de uma eleição? Que em 2016, como eu te disse, a gente tinha que se preparar um ano antes, que tinha que estar afiliado. Hoje são 6 meses. E vocês que se prepararam um ano ou 6 meses, chega o dia da eleição. Vocês acompanham voto a voto junto com todo mundo. Sim. Como que fica o coração nessa hora? Eu digo assim, eu nunca passei tanto nervoso na minha vida como a minha primeira eleição. Você achava que você ia ganhar? Então, eu sou muito otimista. Então, como a gente trabalhou muito bem, mas só que o meu grupo é um grupo inexperiente, não tinha ninguém que tivesse a experiência de ter um parente na política, ou como meus pais nunca tiveram essa experiência, né? Porque uma coisa é você trabalhar quanto político, outra coisa é seu filho estar ali, né? Então eu fiquei muito nervoso, fiquei muito ansioso, sim, né? E como estávamos otimistas, e a gente sempre espera mais, né? Então, por ser inexperiente, Você imaginava que você ia ter mais votos? Exatamente. Ou aquela quantidade? Não, a gente sempre espera mais. Mas só que essa é a realidade da política, né? Então, na minha primeira eleição, eu já dei de choque com a realidade, que não é aquilo que a gente
espera. Vem cá, quando saiu ali, Ícaro Reveles foi eleito. O que passou pela sua cabeça naquele momento ali? Você já pensou em algum projeto que você queria? Você já pensou em o que seria o seu primeiro feito como vereador? O que passou pela sua cabeça naquele momento? Primeiro que é um turbilhão de na minha primeira apuração, né, reunimos todos os amigos, todos os parentes lá na minha casa e até 95% das urnas apuradas eu não estava eleito. Não. Então, muita gente foi embora, né? Já me dando as condolências, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, foi ótimo. E então, assim, realmente eu estava muito triste. Então, quando eu me lembro como se fosse hoje, né? Tava no computador lá, rodando, carregando, com 97% das urnas apuradas, que eu apareci como eleito. Volta todo mundo, foi eleito! Você entendeu? Então, foi realmente muito angustiante, mas foi uma explosão de felicidade, né? Quando fechou os 100% das urnas. Você conseguiu pensar em alguma coisa? Ou... Não, eu tava muito, muito nervoso. Né? Eu não sei como são os outros políticos, mas eu fiquei muito nervoso, minha família. Mas quando fechou a contagem com 100% e apareceu eleito, assim, foi uma felicidade demais, assim. Vem cá, nesses quase 4 anos como vereador, você se arrepende de alguma coisa? Olha, eu me arrependo. Eu acho que a palavra arrependimento ela é muito forte, né? Então, durante essa caminhada de quase 4 anos, a gente percebe que poderia ter feito alguma coisa diferente, né? Porque em 2017, quando eu comecei, eu era muito inexperiente. Sim. E não existe um livro ou um curso que te ensine a ser político ou ser vereador, né? Tudo é muito genérico. Esses ensinamentos, desses cursinhos que tem, né, algo jurídico, mas é só na prática que a gente vê. Sim. Então, assim, até você aprender o dia a dia, a gente acaba tendo alguns tropeços, acaba cometendo alguns erros, mas nada que pudesse como dizer assim, me desestabilizar ou me fazer desistir, né? Então, existe sim algumas coisas que eu faria diferente, né? Algumas atitudes, algumas votações, alguns projetos que a gente votou de uma maneira que eu teria votado diferente, porque a gente acaba não tendo muito tempo para pensar. Quando você está ali na sessão legislativa, tem coisas que você tem que decidir na hora, né? Então a gente acaba pecando. Sua vida mudou ou não? Completamente, né? Então eu sempre fui um jovem muito festeiro. Vem cá, né? Você levantou a bandeira LGBT, você levantou a bandeira do esporte. Eu vi que você tem N projetos voltados aos servidores da educação. Como ser um vereador tão versátil assim? É mais difícil do que a gente imagina? Então, eu primeiramente não encaro a política como profissão. Né? A minha profissão é a advocacia. Sim. Então, para mim, estar como vereador é um cargo. Ah, você está como vereador. Estou como vereador e eu acho que é algo transitório. Eu acho que a política tem que ter essa renovação. Sim. Né? E referente a essas bandeiras. Antes de eu ser o político, eu sempre pensei nisso, porque sempre me perguntavam, qual é a sua bandeira? Qual a bandeira que você defende? Então, quando eu parava para pensar nisso, eu cheguei à conclusão que minha bandeira era Várzea Grande, né? Então não era A, B ou C. Então eu acho que um bom político ele tem que saber transitar em todas as áreas, Sim. seja na educação, no esporte, na saúde, na infraestrutura. Então a gente tem que se preparar para poder dar a resposta para a sociedade que te elegeu, em qualquer tema que seja. Tá, então você me disse que você está vereador. Você quer continuar vereador ou junto ao seu partido vocês já discutem nos bastidores? Entrar para uma campanha como prefeito ou como deputado? Existem esses projetos já ou não? Existe um projeto pessoal, né? Porque eu acho que existem os projetos partidários e existem os projetos pessoais de cada um. Né? Qual é o seu projeto, então? Então, meu projeto realmente sempre foi ajudar o nosso município. E depois que eu entrei dentro, né, desse mundo, eu percebi o quanto Várzea Grande está carente de novos políticos. E um município... Essa renovação que a gente estava falando agora há pouco, né? Sim, um município desse tamanho, sendo o segundo maior município do estado de Mato Grosso em termos de população, nós não temos um filho da terra como deputado estadual, por exemplo, ou como deputado federal. Sim. Né?
Hoje nós temos o senador Jaime Campos. Gente, eu tinha me esquecido, é verdade. Na última campanha, você foi candidato a deputado federal também, né? Sim, então eu recebi um convite do partido, né, já como vereador, para ser candidato a deputado federal. E eu vi ali uma oportunidade do nosso município ter essa representatividade, porque se perde milhões em emendas parlamentares, se perde milhões em investimentos por falta de ter um político lá. É verdade. Então nós com quase 300 mil habitantes, não temos representantes em nível estadual e nível federal. Então isso é algo que me causa uma indignação e eu vejo que eu tenho essa missão de ajudar o varzeagrandense a ter essa representatividade. Como que foi a campanha como deputado federal? Foi fantástica, né? Foi uma experiência incrível e também fui muito feliz nas urnas. Eu tive mais de 20 mil votos, tive mais de 15 mil votos no município de Várzea Grande, então dá para perceber que existe sim a possibilidade de Várzea Grande Gente, ter... calma aí, vamos fazer uma conta aqui junto então. Se como vereador ele teve 1.278 votos, como candidato a deputado federal você já teve quase 20 mil votos. Você disse para mim agora há pouco, aliás, no programa de ontem, que não existe um curso para você ser candidato, né? Quem sabe se tivesse esse curso, você teria feito algumas coisas diferentes. Sim. Mas daí como candidato a deputado federal, você já tinha um pouquinho mais de conhecimento de causa, é isso ou não? É isso, então a cada... Ou é tudo novo? Não, a cada campanha a gente utiliza a experiência da anterior, né, para não cometer os mesmos erros e para realmente conseguir conquistar os eleitores. Você já está mais experiente então agora para, quem sabe, se candidatar à reeleição como vereador? Ou você pensa em se candidatar a prefeito? Como que você se sente hoje nesse momento? Então, eu tenho um grande sonho que é ser um dia prefeito de Várzea Grande, mas tudo tem esse momento certo. Então, agora eu trabalho para minha reeleição como vereador, para que a gente consiga, junto ao meu partido hoje, que é o PDT, né, conquistar esse espaço, o espaço em nível estadual, em nível federal, porque a gente sabe que tem que ter esse alinhamento político com Brasília, com os nossos líderes, para que a gente consiga, de fato, implementar um projeto à Prefeitura de Várzea Grande, mas esse dia vai chegar. Já existe essa conversa nos bastidores ou não? Já existe, é um projeto para o futuro, né? Então... Mas é um futuro mais próximo, mais... eu digo que eu estou me preparando para isso, né? Eu acho que é importante o político se qualificar, estudar, procurar saber, fazer um bom trabalho de base como vereador. Eu acredito que o vereador ele é o para-choque, né, político, que a gente está diretamente com a sociedade. Então, sim. Ser vereador me dá grande experiência para galgar outros cargos, né, dentro do nosso município. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com o vereador Ícaro Reveles. Até já. De volta com o programa Estilo. Olha, gente, nesse bloco eu quero agradecer a Empada Brasil, ao carinho do Rodrigo Sintra, que mandou pra gente esse mimo aqui pro Ícaro Reveles, vereador. Muito obrigado. Ícaro, gosta de empada? Sim, já sou cliente, inclusive. Ah, é? Sim. Você gosta dessas empadas típicas que eles fazem, de piqui, de camarão? Qual que é a sua predileta? Olha, sempre que eu vou lá, eu costumo diversificar bastante, viu? Gosto de experimentar um pouco de cada. Eu gosto de tantos sabores, gente, mas a de camarão que eu mais gosto, ele esqueceu de mandar dessa vez, tô brincando. Ele sempre manda pra gente de carne seca, tem sabores que eu adoro. E eu quero dar uma dica pra vocês aí em casa, que agora que a Empada Brasil, nesse momento agora de quarentena, de pandemia, que os shoppings estão fechados, você lembra que a Empada Brasil é no Pantanal Shopping, né? Então não se preocupe, viu, Ícaro? Não precisa parar de comer empada agora. Nesse momento é só vocês entrarem em contato no telefone e no Instagram que tá aparecendo aqui no seu vídeo, pedir a sua Empada Brasil, o sabor que você mais gosta, que eles mandam pra você rapidinho, chega até a sua casa. O Ícaro já tá aqui levando a dele, mas eu vou pedir a minha daqui a pouquinho pelo telefone que tá aparecendo no vídeo junto com vocês, que esse horário que tá passando o programa é tão gostoso, né? Seja no período da tarde ou da noite, é muito bom mesmo. Ícaro tá aí então, a Empada Brasil, não se esqueçam, gente, deu aquela vontade de comer uma empada, Empada Brasil. Guarda aí do lado, se eu vou levar pra casa de novo, eu vou comer, hein? Ícaro, vamos falar um pouquinho agora sobre a vida política com a pandemia. Como
que vocês estão conseguindo driblar essa crise toda que assola não a nossa economia, como a política? É uma crise universal e no mundo inteiro, né? Como que tá a Câmara de Vereadores de Várzea Grande nesse momento? A gente tem acompanhado a política em vários níveis, né? Tanto na municipal, na estadual, na federal. Então, aqui em Várzea Grande, os casos começaram a aumentar, né, nos últimos dias. Então, nós já tivemos um momento de home office, né, de fazer as nossas sessões, cada um da sua casa. Deu muito certo. Então, a pedidos de alguns colegas vereadores, voltou a ser presencial, né, as sessões para melhorar as nossas discussões e interação, né? Sim. Porque a gente precisa do convencimento dos colegas para ter alguns projetos aprovados. É verdade. Então, nós voltamos às sessões presenciais com todos os cuidados. Com a ausência do público, né? Isso, não está liberado para o público, apenas para os vereadores. Mas as sessões também são transmitidas ao vivo pelo canal no YouTube, pelo Facebook, sim. Então não fica prejudicado essa publicidade das nossas sessões. Então o grande desafio hoje, primeiro, vai ter eleições esse ano? Então essa é a grande pergunta que todos se fazem, né? Desde o presidente da República até o vereador. Vocês já sabem ou também não? Não, nós estamos acompanhando, né, os processos políticos e judiciários lá em Brasília. Teve inclusive uma votação no Senado ou no Congresso, que foi que... eu não entendo, gente, de política. Sou tão leigo quanto vocês, por isso que eu estou representando vocês aqui. Mas eu vi que teve uma votação que, inclusive, popularmente falando, 67% da população estava votando, que não era um momento de ter eleição mesmo. A gente não tem cabeça para isso, né? E dentre os parlamentares, se eu não me engano, tiveram 27 votos a favor. Você acha que é possível a gente ter eleição em 2020? A gente tem que acompanhar, né? Como fala assim, quem vai decidir se vai ter eleição ou não é o Covid-19. Sim. Então, eu acredito que enquanto não houver uma vacina, não será possível. Porque, pelo que a gente vem acompanhando dos estudos, da OMS, a gente percebe que essa pandemia ela pode virar uma endemia, né? Como uma dengue, sim. Como uma H1N1. Então, existe um risco muito grande de se diminuir os casos de Covid, por exemplo, em Várzea Grande, mas uma eleição pode vir a aflorar novamente e haver essa contaminação. Sim. E isso é no Brasil inteiro, né? Então, o que a gente pode fazer hoje, primeiramente, é seguir os ritos legais. Então, enquanto se mantiver uma eleição para 4 de outubro, teoricamente, nós teremos que ter convenções em julho. Nossa. Mas será que vai ser possível ter convenções? Porque a convenção é uma aglomeração, né? Exige essas reuniões políticas. Então, o que a gente faz realmente é ir trabalhando como se pode, né? Cada um nas suas limitações. Vem cá, já era um projeto antigo para que as eleições fossem unificadas, né? Sim. De 4 em 4 anos. Isso. O que você acha? Você acredita que seria melhor, no caso, digamos que uma economia aos cofres públicos? Porque existem duas correntes, né? É fato que nós teríamos uma economia gigantesca, uma economia bilionária, sim. Que inclusive poderia ser utilizada nesse momento para o tratamento, para os cientistas descobrirem uma cura para o coronavírus, né? Porém, existe uma outra corrente que torce pela renovação, né? Que quer a mudança dos políticos. Então, a gente fica acompanhando, né? Eu falo para você assim, eu dificilmente tomo uma decisão de optar por uma dessas duas correntes, porque primeiramente não depende de mim, sim. Né? Decidir se vai ter uma eleição ou não. Então, eu costumo dizer que eu vou trabalhando, seguindo as orientações legais. Se vai ter eleição em 4 de outubro, nós vamos trabalhar para isso. Em home office, fazendo reunião online. Se for para pedir o voto pelas redes sociais, vamos fazê-lo. O negócio agora, gente, a gente não tem saída. É seguir os conselhos das autoridades, da saúde, dos médicos, de quem realmente entende. E como o Ícaro falou, eu achei muito interessante a sua fala. A gente dorme e acorda sem saber do que vai ser, do que vai mudar. Eu até ontem estava orando e torcendo pela vacina, continuo orando, torcendo pela vacina, mas agora já estou pensando num outro remédio que faça, porque só pensou a gente ficar 1 ano e meio esperando a vacina, da maneira que a gente está hoje. Então, assim, é muito complicado você opinar sobre esse assunto. Eu vou para o intervalo comercial agora, gente, e volto daqui a pouquinho com o Ícaro Reveles. E agora, indo para o break,
eu quero te fazer um convite. Aproveita que tá chegando o Dia dos Namorados. Aqui, ó, bem no cantinho da tela, tá aparecendo um QR Code. Aponta agora, correndo, o seu celular, tira uma foto do QR Code e você vai ser direcionado por um WhatsApp da Império Nobre Imóveis, que tá cheinha de promoções, de descontos, de ofertas e maneiras incríveis para você presentear o seu namorado, a sua namorada, sem sair de casa. Aproveite, gente. Aproveita esse QR Code aqui, aponta seu celular e corre lá, aproveita as férias, depois você me conta, tá? Eu vou pro intervalo, volto daqui a pouquinho, até já. Voltamos com o programa Estilo. Hoje estamos recebendo no nosso estúdio casa o vereador de Várzea Grande, Ícaro Reveles. Ícaro, a minha produção estava me passando aqui diversos projetos que você já, na verdade, já tinha iniciado no começo da sua campanha como vereador, aí depois eleito, e agora, durante a pandemia, esses projetos, eles continuam sendo tramitados ou parou tudo? Não, os projetos continuam, né? Claro que depende de qual segmento, né, e qual a finalidade desses projetos. Então a gente sabe que as escolas estão paradas, né, que o comércio vem reabrindo, a gente não sabe como que tá, cada dia temos um decreto. Sim. Então a gente vem acompanhando a evolução, né, dessa pandemia para adaptar a legislação legal para o nosso município para que ninguém seja prejudicado. Seu primeiro projeto aprovado foi na área da educação, né? Isso, na área de esporte, né? Desculpa, de esporte, é verdade. Isso, porque em Várzea Grande o esporte está dentro da educação. Foi a criação do Conselho e Fundo de Esportes em Várzea Grande, né? Exatamente. O Conselho ele é um órgão deliberativo, né, de políticas públicas para o esporte. E já existe no Mato Grosso inteiro, em Várzea Grande não existia. Então pega-se vários representantes de vários segmentos, né, coloca dentro desse conselho para que se discutam o futuro do esporte dentro do município. Vem cá, uma curiosidade minha. Qual promessa de campanha que você fez lá atrás que você já conseguiu realizar? Então, uma delas é fortalecer o esporte no município, que como eu disse, né, anteriormente, o esporte foi o que me fez entrar para a política. Então, eu sou muito feliz, tenho muito orgulho dessa minha trajetória durante esses anos, onde a gente conseguiu, sim, avançar, né, nesse termo esportivo, em termos de esporte escolar, em termos de competições, viagens. Lógico que agora em tempo de pandemia, né, tá tudo suspenso, sim, mas a gente tem esperança de que isso vai passar logo e que Várzea Grande vai voltar a ser uma potência esportiva no estado de Mato Grosso. O Ícaro Reveles, eu adoro assistir aqueles quadros do Celso Russomano, quando ele faz aqueles trabalhos de direito de consumidor, que é até melhor pra gente se inteirar sobre o assunto, que a gente tem tanto direito e a gente nem tem noção. Um deles que eu aprendi, me corrija no ar se eu estiver errado. Eu sempre, quando estou numa vitrine de alguma loja, até eu brinco muito com o Gabriel e com as pessoas quando estão comigo, ou vitrine de loja, ou às vezes dentro de um supermercado, que eu vejo se tem algum produto sem preço, eu falo, é de graça, não tem preço? Tem isso também, não tem? Sim, o preço ele tem que estar à mostra, né? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. É lógico que algumas lojas descumprem, né? Mas o direito do consumidor, ele é uma vitória no Brasil, né, que nossa legislação é muito boa, inclusive aqui, protege muito realmente o consumidor e é uma área que eu gosto de militar muito. É mesmo? Inclusive, eu faço parte do Conselho Municipal de Direito do Consumidor e apresentei alguns projetos de lei também, né, em relação a isso. Que um projeto de lei que eu apresentei no município de Várzea Grande foi referente a conserto de aparelhos, que normalmente você compra um celular em Várzea Grande, ele dá um problema. Você tem que vir para Cuiabá, na autorizada, para poder ter o seu celular consertado. Mas não tinha que ter uma autorizada em Várzea Grande também? Então, obrigatoriamente a empresa, a gente não tem como obrigar uma empresa a ter uma autorizada em Várzea Grande. Então, o projeto de lei que eu apresentei, a loja ela tem que se responsabilizar por isso. Não é a marca, né? Então, se você compra um celular em Várzea Grande, numa loja em Várzea Grande, se ele dá um problema, a loja tem que ser responsável. Você não tem que vir buscar uma autorizada em Cuiabá, né? Então, isso aí é um projeto de lei que já está aprovado em Várzea Grande e nós temos realmente que ir conscientizando a população, sim, dos seus direitos.
É engraçado, né? Em se tratando de aparelho de celular mesmo. Quando a gente compra o celular, eles prometem uma série de coisas, né? Depois tem que esperar 15 dias para uma autorizada, tem que esperar um aparelho que vai demorar. Aí se você precisar de um aparelho reserva, você precisa alugar o aparelho reserva também. Mas eu tô gostando desse assunto. Quanto tempo que a gente tem? Vamos entrar rapidinho nesse assunto, então. Quando, já que você tem esse seu lado aí de direito de consumidor também, os eleitores, quais são os grandes anseios dele e o que eles mais procuram você para militar nesse quesito que é o direito de consumidor, digamos assim? Porque a gente tem muita reclamação de luz, de água, né? A gente sabe que ainda, apesar dos avanços que Várzea Grande teve nos últimos anos... Pode cortar energia no final de semana? Não pode. Inclusive está rolando, está tramitando, né, na Assembleia Legislativa aqui um projeto que está proibindo de cortar até na véspera, mas aí né, do final de semana. Tá, mas e durante a pandemia agora, é proibido o corte de energia? Sim, a Assembleia Legislativa também editou uma lei proibindo o corte, né, nesse período de 90 dias, até porque a gente sabe das dificuldades que a população está enfrentando e precisa ser solidário nesse momento. Qual que é cita uma outra dúvida aí que os seus eleitores eles têm muito referente ao direito de consumidor? Porque eu acho assim, cada situação, né, ela tem um desfecho. Né? Nos termos jurídicos a gente sempre diz, cada caso é um caso. Né? Então o que a gente sempre fala é procure seus direitos. Né? Procure o PROCON do seu município. Sempre digo, Várzea Grande tem PROCON, né? Porque às vezes a gente fica muito dependente da capital. Então nós temos um PROCON muito ativo lá que funciona. Então a gente aconselha realmente a todos os consumidores não deixar passar o seu direito e buscar ajuda, né? Eu tenho a gente está com o programa praticamente estourado, mas eu tenho uma série de dúvidas referente ao direito do consumidor. Eu quero te trazer mais uma vez aqui no programa para a gente falar sobre esse assunto, principalmente do que é nosso direito referente aos delivery, né? Que hoje é o que mais tem de delivery na cidade. Você pede, tá lá falando que o tempo máximo é de 25 a 30 minutos, aí demora 1 hora, 2 horas, você é obrigado a esperar, porque às vezes já passou o seu cartão no aplicativo ali. E aí o que fazer numa hora dessas, né? Imagina, você até procurar um advogado, você tem que procurar o PROCON tá aberto agora? O PROCON está aberto. Em horário reduzido, né? Em horário reduzido, atendimento online, atendimento por telefone, via e-mail. Então, assim, os órgãos públicos, eles têm se esforçado para não parar o atendimento. Eu vou para o intervalo, volto daqui a pouquinho, até já. Estamos passando por mudanças e adaptações em nossas vidas. Em casa, nos adaptamos à nova rotina, dedicando momentos com a família, buscando autoconhecimento ou até mesmo voltando aos estudos para desenvolver novos projetos. Cada um com seu momento, com um convívio social limitado, mas mesmo assim, nunca estivemos todos tão unidos. Milhões de pessoas vivendo a mesma situação, mas com realidades e pontos de vista distintos. Nós do Espaço Sulege Suzuki queremos estar mais próximos de você. Nosso objetivo é tentar ocupar o nosso e o seu tempo com assuntos interessantes, trocando experiências e conhecimentos que possam colaborar com esse momento e com o futuro, para que quando chegar a hora de voltarmos, estejamos mais fortes e abertos às mudanças que tivemos nesse período. Queremos também dizer, você pode contar conosco quando precisar. O Espaço Sulege Suzuki está atendendo de forma que todos os nossos clientes e funcionários se sintam seguros e confiantes, seguindo todas as recomendações da OMS e com procedimento operacional padrão estabelecido por uma infectologista. Espaço Sulege Suzuki, dermatologia avançada. Ícaro Reveles com a gente no programa Estilo de hoje. Lembrando que se vocês quiserem encontrar o Ícaro, vai nas redes sociais, tá aparecendo aí no seu vídeo agora, o Instagram dele. O Ícaro tá lá também, meio que agora
já estão em serviço presencial lá na Câmara ou ainda não? Estamos nas sessões presenciais, mas Não atendimento ao público, não né? atendimento ao público. Bom, então tá, gente. Então procurem através das redes sociais mesmo, é o canal. Vamos torcer aí para muito em breve a gente já ter uma novidade sobre essas eleições de 2020. A minha opinião, que eu vou dar para vocês aqui de casa, é que não tem as eleições esse ano. Eu acho que a gente não tem clima para isso. Eu acredito que as eleições têm que ser em 2022, né? Isso. Ou 23? 22. 2022. Ícaro, obrigado mais uma vez. E espero que você esteja conosco aqui mais uma vez aqui no programa Estilo para falar sobre o direito do consumidor, topa? Também. Vamos botar um quadro aqui no programa depois. Vamos sim. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigado por me receber aqui na sua casa. Deixa eu te cortar rapidinho, antes que eu esqueça. Gente, nós estamos falando aqui com 105 cidades do estado inteiro. Olha, eu esqueci de novo. E você foi muito bem votado. Você foi votado em 101 municípios? Exatamente. Agradeço esses votos, então. Quero agradecer realmente a essas pessoas, né, que depositaram e que pensam no futuro, né, que a gente quer realmente fazer o melhor para o estado de Mato Grosso, quero fazer o melhor para o Várzea Grande. E para finalizar, né, te agradeço pelo convite, por abrir as portas da sua casa e dizer que eu estou sempre à disposição. Gente, Obrigado, um abraço. eu fico pensando, eu às vezes assusto quando eu vejo o feedback de vocês aí de casa, quando a gente recebe de mensagem de Lucas, de Sinop, de Rondonópolis. Eu fico com frio na barriga, eu falo, meu Deus, que responsabilidade chegar na casa de vocês do estado inteiro. Agora imagine o Ícaro, que ainda recebeu o voto de vocês, a responsabilidade acho que triplica, né? É muito gratificante, né? Saber que essa força das redes sociais, a força da televisão, de poder realmente chegar até as pessoas que a gente não conhece, que um espaço que a gente nunca foi. Obrigado pela sua audiência, nosso recado de sempre, álcool em gel nas suas mãos, o tempo inteiro, use máscaras, volto a repetir, a gente está com a nossa produção reduzida aqui no nosso estúdio de casa, a gente está gravando na maioria das vezes pelo celular mesmo, a qualidade é incrível, eu estou muito feliz, mas a gente precisa reduzir a nossa equipe e dizer para vocês que fiquem em casa se vocês puderem, saiam o mínimo possível e a gente vai passar por isso o mais rápido possível, se Deus quiser, né, Ícaro? Com certeza. Fiquem com Deus, gente. Até amanhã. Tchau. Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Espaço Sulege Suzuki. Dermatologia avançada. Fone 3641-2247. Império Nobre. Requinte, conforto, durabilidade dedicado a você. Fone 2129-7791. Mirante das Águas. Lugar de gente feliz. Fone 3682-6130. IT Iluminação. Exclusividade e sofisticação. Avenida Filinto Miller, fone 3624-6188.